Olá a todos, estamos lendo da porção semanal Trumá, contribuição, que há dentro delas muitos detalhes que pertencem ao templo. Na porção semanal começa nisso de que o Criador pede a Moshe que fale com o Israel e que dê uma contribuição a cada um que o seu coração quer tomar a contribuição. E aqui pede que vão a contribuir prata, cobre, ouro, vestimentas, madeira especial, tecidos, pedras, azeites, tudo isso para criar um templo, que aí estará o Criador, habitando no meio deles. Como está escrito, erguerás um templo e estarei entre vós. E todo o material que está aí, Moshe deve fazê-lo. Rav Leitman, que? Templo? Você disse muito pouco com relação a essa paraxá. Essa paraxá é muito especial. Cada porção que tomamos da Torá, cada parte dela fala sobre coisas muito especiais. E não se pode dizer isso, mais, menos, todas são especiais. Essa paraxá, Trumá, com atribuição, é muito importante. Fala aqui como nós formamos nosso templo dentro do nossa meta. Tudo aqui, o que pertence aos mais próximos, como formamos a alma geral nossa, que ela se desperta em nossos trabalhos e formamos que cada um dê a contribuição. E contribuição, há muitas explicações. Stromashim, Tarumachem, elevar ao Criador acima da criatura, o Baorei é a qualidade de outorgar por cima da qualidade de receber. E então se fala sobre que tudo começa e não há bênção sobre uma mesa vazia, onde temos que trazer aqui o nosso trabalho e todos os detalhes que se revelam aqui nesta porção, nessa paraxá. Esse é o trabalho da alma. Em nossos 603 desejos que recebemos desde o início, com a intenção por receber, deterioradas, e os preceitos de fazer e não fazer, que nós temos que fazer algumas correções. Alguns tipos, que é circuncisão, tefadamá, distinguir, abrir na parte de noga, onde não temos o livre-arbítrio, entre os desejos, onde não é nada de corrigir, de Gedushá sobre isso, e os desejos que não se podem ser corrigidos são desejos de baixo, de Razé, o de Tabor, da alma. Então, somente do meio de Tiferet que nós devemos distinguir esse lugar livre que nós temos e devemos pertencer à santidade, à parte superior, e nisso nós tratamos. Por certo, cada vez que nós recebemos algumas mudanças, a cada momento, parte superior e parte inferior da alma, a Ramach e Neshasam, elas se mudam, movem-se em comunicação, em mescla entre ambas. E todo o trabalho gradual se chama a forma. O trabalho de Mishkan, todos os detalhes que existem dentro do templo, próximos, melhores, maiores, acender a lâmpada, muitas coisas. Também, através
desses atos, e cada ato nos explica, não nos explica, nós sabemos realmente, e orientam essas milhares de detalhes que temos nessas porções. Como fazer? Bottom e flor, e por que essas medidas, e por que 2,5, 1,5, e o armário Kadosh tem que estar dessa próxima, panim vê panim, cara a cara, e que nenhum muda, a face que se dá às costas. Existem muitos detalhes tão específicos, como fazer esse templo, moldes precisos e imutáveis, de maneira que seja feito daquela maneira e nunca possa ser feito de outra maneira diferenciada, nem no seu sequer mínimo detalhe. O altar no qual se emola, e tudo tem que estar de uma maneira tão especial. 5 medidas para cá, 5 medidas de mão. Essas medidas, da onde vieram? Qual a função? De que forma? De que material que se faz a arca? Tem que ser ou de ouro, ou de prata, e logo após de cobre. Algo muito especial aqui, muitas cores diferentes e tipo de cores. Em que tipo de madeira devem ser talhadas? Todos esses detalhes são muito interessantes sobre uma pessoa que pensa que sabe que pode formar ou construir este templo. Nós sabemos que este material são material nossos, o desejo de receber nossos, que é o que recebe essas formas de ouro e de cobre e prata. E tudo, essas formas que tem que passar sobre ele. Em especial, isto vem através do ato que se chama Bikrul Tumah, que vem a mim, que traiam a mim a contribuição, que cada um lhe dê do que é seu, da sua intenção, tudo para passar e mudar para outorgar. Essa é a 10ª parte, esse é Trumah. Esse é o que tem que ser feito, que todas as nossas qualidades permanecem como nós somos, mas muda a intenção que há nelas. Isto é interessante porque nós começamos a trabalhar com nossos desejos para passar a mudar por outorgar. Nós descobrimos nelas, de repente, uma ordem de atos que são justos e nos demonstram, apesar de tudo, que eu nunca li a Torá, e esta porção de repente começa a descobrir que é como se ele estivesse no deserto, e Trumah está obrigado de si mesmo a portar sua intenção por receber e mudar e outorgar. E nisso que ele muda pouco a pouco para seu material de inerte vegetal, animal e Adam e humano, e pouco a pouco forma toda a realidade que a Torá nos explica de uma maneira corporal, que estamos obrigados de tomar de cada pessoa, de cada coração. Quando seu coração preocupa-se com isso, o ouro, prata, cobre e todo o resto dos materiais, pintar uma pintura especial, e podem trazer o azeite especial para iluminar. E todos esses desejos que a pessoa trabalha, que forma o desejo de influenciar, tudo isso forma um Kli Hadash novo, um Kli novo, um templo novo,
E este lugar irá ser a morada do Criador entre o seu povo. Isso é interessante. Entre nós, especialmente, ele está em comunicação entre nós. E tudo o que a pessoa passa nessa orientação, como a Parashá está propondo, depende do humano. E está explicado dessa maneira, que tem que esclarecer esse material. A maneira de receber, que não tenha que mudar o seu trato com as pessoas por outorgar. E assim, quando começa a mudar realmente, ele se forma em Mishkan, esse templo, essa alma geral, e está entre nós, e pertence a nós, a todo o povo, e Sharkiel Israel, e que todos estão formando juntos, e então chegamos a uma situação na qual temos um Kli, um único mundo, apesar de que cada um dá esse Kli de si mesmo, de cada pessoa, do seu coração, mas este Kli é um Kli mútuo, por isso é morada do Criador entre todos nós. E neste templo, algo assim interior e exteriores, e aqui há algo que tem que ser feito como formas interiores. Tudo isso realmente na acumulação de todos os detalhes do nível inerte, vegetal, a falante, animal e falante, tudo isso é o que formamos. O Mishkan, o templo, e logo azeite, a iluminação, etc, etc. E fazem todos esses atos, isso realmente, não através deles, sacerdotes, Israel, todos esses estão em cada humano, através disso chegamos à conexão e correção. E depois, já a primeira vez que constrói tudo isso, e cada vez há que se renovar isso, um nível superior, e assim passar 40 anos no deserto, e logo vem a Bet Mikdash, ao templo fixo, e se faz um próximo nível, que se faz subir de nível. E 2 a 3 de Aviud, em todas as formas que são ouro, prata e cobre, etc. Bom, Zohar está escrito sobre essa porção Trumá, está escrito assim: o Mishkan, esse templo, é como os de cima, um frente ao outro, como modelo e espelho, inclusive a divindade entre todos. Aqui nesse mundo, o templo é como o corpo, está digno incluí-lo, seu espírito dentro, que é divindade, que está inclusa de cima e de baixo, e é o Espírito Santo. E sempre vem a divindade e entra em Guf, e Mishkan, que fica no Moch, entra na casca. E esse Ruach de Kodesh, divindade, se faz no corpo, Guf, que inclui outro dentro de Ruach superior, fino, querubim, zerampim, que se veste dentro da divindade. E tudo assim se une e inclui um no outro, e um no outro está incluso e se revestem neste mundo, que é a casca última que está fora, que cada superior se vista no seu inferior, e que o superior habite no inferior, e assim como se torne um só, uma a outra, inferior com superior,
até o último, o inferior das cascas que se revistam no planeta. E nesse mundo, a casca é a última de toda essa edificação. E aqui se evidenciam as vasilhas que, através de Yesod, que cada ish, pessoa, homem, que toma contribuição, se chama Yesod. Todo isso frente a Yesod quer dizer justo, tzadik, base do mundo, tzadik ve'olam, justo do mundo, que é o acoplamento que evidenciamos e vem através da linha média de Zerampin, e é Balabai ve'malchut. E então nós estudamos como esses evidenciamentos, esses níveis, na forma, através de ampliar essa linha média, que a vez é a prata e ouro, e logo a linha média. E assim, formamos esse Mishkam, esse templo. Também, há muitas coisas, muitos detalhes, e não quero também investigar de uma forma muito profunda nesses pontos onde nós não vamos encontrar palavras exatas para exprimir em nossa linguagem, ou que você fala do que está escrito na Torá e passa diretamente a Abba Veima superior, Yesud. E aqui se veste no corpo dentro do... Perdão. Por certo que não se fala aqui de algo que pertence a uma realidade. Que nós colocamos esse nosso mundo imaginário com esse nosso desejo porque imaginário, porque nos deram, por falta de conhecimento, algumas formas que parecem que nós agora estamos em existência, mas na espiritualidade não há algo assim, sabe? Que aqui existem filmes nesse sentido, que parece que tudo estão dormindo. Em algum sono profundo, e parece que estamos assim, que estamos desconectados na realidade verdadeira, mas nessa realidade que estamos nela, realmente é um tipo de um sonho, e é um tipo de halom, de sonho, uma sensação que nós vivemos em uma realidade como uma pessoa que morreu toda a sua família e ele estava em sofrimento, e desse sofrimento ele morreu. E quando chegou ao Jardim de Éden, o julgam que tem que dar-lhe algum tipo de alma assim, que sofreu tanto, e lhe dão, na realidade, como se estivesse aqui, mulher, filhos e cavalos, e ele desfruta da vida, e dão à pessoa como se ele desenvolve. Em Zohar está escrito, quando perguntam a uma pessoa no mundo por vir, e por isso, nessa medida lhe dão. Certamente não lhe perguntam, e não há nenhuma imaginação nesse sentido. Uma pessoa realmente anela, o que anela é o que é o seu fim. A isso chega, ou reside nisso. Assim é nossa realidade, que nós estamos agora em uma realidade imaginária, e quando começamos nós mesmos a formar a nova realidade, e então nós temos que formá-la com aquilo que está sendo dito sobre essa trumá, essa contribuição.
passo ou mudo minha intenção de receber a outorgar pouco a pouco no meu trabalho sobre todos esses desejos que eu tenho, e então começo a chegar a formar esse novo Kli e revelo essa realidade da mesma forma que essa paraxá me diz. Eu formo o templo e aí eu descubro o mundo espiritual mais e mais, e aí algo muito especial. O último, nossa posição de Zohar, aonde nós sabemos que o Criador quer estar entre nós, quando nós estamos vendo que o desejo do humano é perseguir ao Criador com toda a sua alma, em seu coração, certamente saberemos que está a divindade. E então há que se comprar esse humano em um dinheiro inteiro, unir com ele, estudar com ele, dele, e sobre isso falar, e disseram os primeiros: compra um companheiro. E compra completa, por isso a divindade estará aí. Há que se comprar alguém para que se tenha divindade. Certamente através dessa compra, tudo isso nós, através dessa compra, sim o faremos. O que seria essa compra? Como compra-se a noiva? Se compra a noiva? O dinheiro que você está obrigado, Kesef, Ksufa, Massar, tela, através disso, sim, e através do Kli, quanto tem esse Kli, pode enchê-lo de bem, e você chega a Milui, a ter filhos, e todo o nosso trabalho é assim, realmente. Não quero entrar em muitos detalhes. Nós passamos esses nossos atos, como Zeram, Penhesut e Abba Veima superior. E daí, desde aí se recebe essas luzes e se chega a Malhut através disso, que é Malhut, e sobem as almas de Biá. E então aqui nós podemos ver esses atos de ouro, prata, tudo isso. Todos esses materiais e atos e nos formam todas as formas do templo. Tudo isso através do método de Zerampin que se faz a ele e se chama Trumá. Isto é Trumá. E esse ponto que se segue, Yesod de Zerampin. Sim? Existem perguntas aqui. Há uma pergunta do norte de Tel Aviv. Está escrito: que venham a mim, quer dizer que me deem contribuições, não que tomem. E aqui existem muitas explicações e umas discussões sobre isso. Nós falamos que nós temos que me tomam uma contribuição, é porque nós estudamos do nosso trabalho, que tratamos da sabedoria de Kabbalah, que trabalha em compreender tudo isso, que nós passamos as nossas intenções por outorgar. Por isso, Bikuli, Trumá, Tarum Hashem, elevar ao Criador, Tarum Hashem, elevar aos Criadores, todas as intenções ao Criador, para outorgar ao superior, para render-se a Ele. Por isso, recule, levem a mim. Truma, essa é a explicação muito simples, e por essa maneira de explicar. De Berlim é perguntado: nós contribuímos ao templo e o Criador decide de que forma? Não entendi a pergunta, desculpe. Nós não compreendemos nada em nosso trabalho. Como um bebê, quando tem 2 anos e não sabe como vai estar nos 3 anos, de que forma. Existe uma criança, às vezes, fica pensando como vai ser. Não. Você tem meios.
você tem você coloca o ouro para ser purificado e verás como é que sairá o resultado. E de todo o teu material, a luz faz justamente esta mesma forma que esse material terá que receber. É um material, não tem que receber nenhuma outra forma. Em outras palavras, ele já está na forma na qual deve ser, mas somente você tem que descobrir através disso que a tua intenção te abre a imagem. Você entra ao mundo preparado. Você entra, que descobre aqui um botão, uma flor, e uma iluminação, e mesas, e pedras. Não importa. Você descobre e revela que já está feito, já está preparado, e você renova a tua percepção dessa realidade. Você descobre, e você descobre diante de você, dentro de você, mas não que você está formando ou construindo a sua vista, a tua captação. Na medida de que você pode ver que é dessa maneira, você não vê, você vê de uma maneira externa, e sim interna. A tua vista é interior, que parece a ti que vê algo como se fosse externo, mas isso está dentro na espiritualidade, você vê que está dentro. A tua percepção assim lhe capacita. Não tem. Assim te parece que o mundo está fora de você, mas na espiritualidade não há essa mentira. Você se sente tudo que está dentro de ti, dentro da alma geral. Compreende? Sim? Microfone, por favor. Hã? Vamos aguardar a tradução. Olá a todos, obrigado a Ravi, obrigado a todos. Houve um ano de tentativas de chegar até aqui. A minha pergunta é assim: nós vemos o que está escrito na Torá, o que está escrito esta iluminação que é dada, que existem 7 velas e partes que parecem como um órgão no corpo, da mesma maneira como se formou o templo, e como contam as quantidades, a quantidade de detalhes, de kelim, de vasilhas que há Mishkam no templo, que são 120. Que é isso, essa quantidade, esses kelim que existem no templo? Rafa responde: se você leva o Zohar dessa porção, encontrará tudo. Eu tenho aqui tudo, toda a porção. Eu recortei uma página. E aqui você pode ler cada parte da alma. Está dividido dessa maneira. Em Mishkan, no templo, no que há dentro. E nas 10 sefirot, em frente às 10 sefirot, a formação do Partsuf, pelos nomes, pelas 3 linhas. Você vai encontrar tudo. Mas eu já fiz assim para mim, para ordenar-me no assunto, ordenar-me, mas eu não vejo, nem quero falar sobre isso. Há muitos detalhes, isso talvez vá nos confundir, isso não vai nos permitir ter um aclaramento. Certamente existem 3 linhas, e você descobre a vasilha da alma, Klid Neshama.
são materiais, vamos dizer assim, que são materiais, são qualidades dos 10 sefirot, as 9 sefirot, e Malhut que recebe, da luz que volta. Está claro que é a forma que Abba Veima superior, Yesud Gard Yatzilot, que aqui se leva a Zerampin de receber essas forças para corrigir a Malhut, que Malhut pede dele e exige dele forças nesta medida das almas. Vamos desenhar isto. Este é o desenho geral. Vamos fazer um aqui. Temos aqui Olam Asiya, Briá e Yetzirah. Isso são Olamot, mundos de Biá, de pruda, de separação pruda. Por que de pruda? Perud, separação, perut. De perut. Por que perut? Porque está separado debaixo de passar da santidade, que é do chá santidade, que é isso que é do chá, raspar, influência. Raspar. De pruda é de receber. Aqui estão as almas rotas, Neshamot, as almas rotas, como nós, elas pedem de Malhut e Atzilut. E através desse Moré, Rav Sefarim, livros e em torno, elevam esse pedido a Malhut, e Malhut eleva esse pedido a Zerampin de Atzilut. Zerampin se chama Torá, o Criador, Kadosh Baruch, etc, etc. E Malhut se chama Shechina, divindade. Shechina. E então Zerampin, pelos pedidos que se chama Mama, eleva esse Mama a Yesud. Yesud é Zat, de Bina. Isso se sente como parte realmente toda a dor o que tem os inferiores, e sobre isso, por cima disso, temos Abba Veima. E aqui, superiores que são Gardebina, que são Yar, porque Yar Rampin, Atik, e mais até Ensof. Então, nós trabalhamos dessa maneira. Em situação normal, estamos aqui. A Olam Hazé, nesse mundo. Se nós, através de nós, do nosso ponto no coração, começamos a elevarmos-nos, e então nós começamos a trabalhar, e se começamos a trabalhar de maneira correta, começamos a trabalhar Lavod, e trabalhar com essa parte que se chama Naravot, e acima, e essa porção nos diz assim: todo o que você tem, todo o material que você tem, todo o material está em Malhut Homer. Não te preocupes, tem todo o dinheiro, Kesef, prata, ouro, cobre, e madeira, enfeites, tudo. Não há nenhum problema. O problema é como unir corretamente. Somente o que temos que fazer é o pedido que queremos mudar na medida adaptada ao Criador. Aqui, Kedushá, real, superior, Elioná. Nós queremos mudar. Quando nós podemos elevar esse mama acima, recebemos de volta a força para baixo. E então, tudo isto ocorre, essa é a porção de Trumá.
esse Yesod, lugar de acoplamento de Zerampin, de Malhut, se unem entre eles. Isso se chama todo homem com este ponto que se leva truma, contribuição, ou dízimo. Muito obrigado. Que esse desejo de ouro e prata, direita e esquerda, linha direita e linha esquerda. Que é isso que Tsufim Zav? Você falou de Kesef, isso é Gevurah. Direita e esquerda. Quis perguntar essa pergunta de que você está falando, porque está por sobre Aram, entre eles e o Criador, fala com Moshe Kruvim. Tem que ser frente ao outro. O que é esse Kruvim? Isso é uma mitologia? Lastimamos que não lemos Rabash. Uma vez que escreveu livros e o fez como porção semanal. Isso fez de maneira justa, do princípio ao fim, e colocou as porções semanais. Eram distintos, diferentes, então cada semana poderíamos ampliá-la com o livro. Assim organizados os artigos com porção semanal, mas nós não estudamos isso. É lastimável. O que vamos fazer? Eu imprimi em outra maneira esses livros. Kruvim é direita e esquerda, que devem estar frente ao outro. Participação das divindade. Participação correta entre Queruvim. E aqui se descobre o Criador, linha média. Como anjo ou algo. Assim existem dois que tem que ter panim vepanim, face a face. É melhor ler mais de Zohar, de Trumá. Que a correção de Mishikam vem de outros níveis. Que está escrito sobre Mishikam que o templo seria como órgãos do corpo de Mishikam, tal qual o humano, que tem órgãos superiores e inferiores. Estes interiores dentro e são revelados para os de fora, exteriores. E todos chamam Guf Echad, e o humano se chama um homem. Assim está o templo, todos os varão são chamados Guf, e todos se unem como errado, um, e aí está escrito: o templo será um. Certo. Tenho dificuldade de amplificar todos esses detalhes, que são muitos nessa porção, e todos pertencem a um tema na alma. Se nós daremos o mesmo ato, que é o acoplamento, a linha média entre direita e esquerda e meio, a fazer esses atos com o nível dele, de Hagat, então, nesta medida, o que isso nós fazemos em Kesef, em ouro, prata e cobre, ou entre pedra, madeira, luzes, ou fazer tudo, sacerdotes, levitas, e todos os nossos atos em 3 linhas. E então, Rabat Negat Neri, da alma, nós formamos todo o nosso cli e saímos disso. O trabalho completo de receber por outorgar, para influenciar uma alma completa. Isso se chama Truma, contribuição. Através disso que cada
cada desejo intenta passar essa intenção de receber, a outorgar. E então, através disto, se forma a alma geral. E o Criador está entre nós, entre os Kruvim, entre esses que estão dispostos a aproximar para a linha média. Isso é Aaron, Torá, Zerampin. Tem que fazer adaptações aqui. Zerampin dentro de Malhut. E assim fazemos a leitura em comunicação entre eles, que sui, a maneira que tem que ser, como uma cortina de 10 anéis. Há muitos detalhes desse tempo. Todos os desejos mudarão para desejos de outorgar, de influenciar, e somente em que desejos eles mudem para outorgar. São desejos que têm que ser feitos aos outros. Isso se chama Kruvim, entre os dois anjos. O que é feito aqui, Mishkam, tudo isso aqui, o que é dentro do templo, menorá, a mesa, tudo é errado e um único povo para a nação. Isso será um clima mútuo. E desta maneira, todos os kelim, as vasilhas, todos os detalhes e formas, está este templo, em todos os detalhes que existem. Tudo isto vem de Nehoshet, da linha média, do cobre. Existem muitas perguntas sobre esse tema. De Berlim nos perguntam se a pessoa vê por medida do seu desejo, a linha média, esse tempo se descobre no desejo? Não se descobre. Que o grupo pode fazer dentro do humano, não há desejo próprio ao Criador. Eu não posso pessoalmente ir anelar diretamente ao Criador, não há algo assim. O Criador está dentro das almas particulares, dentro das almas particulares e do general, dentro de mim, dentro da minha nação, dentro do meu povo. Não simplesmente são palavras bonitas. O Criador é a conexão entre nós. Aqui tenho que buscá-lo. Se eu quero encontrar o desejo, eu tenho que corrigir, antes de mais nada, tenho que anelar a você. Como eu te odeio, te rechaço, e não me importa, e então eu descubro o mal. Ao menos esse rechaço, eu descubro esse mal de ti. Então eu descobri o lugar roto que tem que ser corrigido. Almas rotas, você vê? Rotas no trato entre elas. Sim, eu descubro através de Moré, Rav, livros e entorno. E então, esse sofrimento que não está conectado, que está conectado em garantia e união completa. Esse sofrimento que quero estar se chama Mama, que eu peço a força de Binah, influência, outorgamento e união. E então ele sobe a Malhut de Zerampin de Binah. E esse é Ensof, que quer dizer que não pode ser que eu corrija algo ou faça alguma contribuição, senão assim a humanidade, com o entorno que estou com ela. Aqui está e se realizará tudo. E então o lugar onde nós fazemos tudo, por isso o lugar para a divindade do que é aqui de Mishkam,
e tudo, todos esses detalhes, como estão organizados, de que maneira, de que forma, em que altura e anjo e cada um, tudo isso se fala somente sobre o cli, vasilha mútua nossa que se chama alma. E não há a partir disso nada fora disso. Alma são desejos mútuos entre nós. E a forma correta dessas almas se chama Hatse, Pátio, Mishkan, todos esses detalhes, pois tudo junto, mútuo, a toda a nação, a todos nós, entre nós, existe isto, dentro de nós. A forma desse Mishkan, pergunta de Berlim, muda da mesma medida do nível das almas? Ou outra pessoa terá como um templo distinto, diferente de mim, do grupo? Sim, menos claro, mais claro, é verdade. Existe aqui algo, uma resolução, resoluto? Nikud. Hã? Cada uma da sua maneira, cada um vê de forma diferente. Cada um tem uma visão com precisão da parte que lhe foi dada. Em Chicago se pergunta: a quem peço a correção? A quem me dirijo? A quem me dirijo? O meu pedido deve ser feito a Boré, que está entre nós? Eu posso estar com ele, parecer a ele, estar em comunicação com ele, estar em influência. Tudo se chama que eu peço a ele. Eu lhe peço. Eu não peço que ele mude, eu peço que ele me mude. Esse pedido, ele me muda. E eu, em meu pedido, eu oro, eu me julgo a mim mesmo, eu me inspeciono o quão estou diferenciado e de uma forma distanciado e de uma forma incorreta. E desta maneira, eu mitpalel, isso volta a mim, este ato verdadeiro que nisso me muda. Isso se chama tefilá, oração verdadeira, e não o que pede que o Criador mude. Não, eu peço que eu me mude. E é esse pedido, este mesmo pedido, o muda, que a luz superior sempre o ilumina, que eu verdadeiramente quero ter essa mudança. Ele abre o caminho para influenciar-me. E então eu me altero, sou alterado. Outra parte de Zohar, sobre Bir Malhut. Zohar Laam, de Truma, vamos seguir. Aqui de Rei Salomão, das árvores da elevação, Tartom inferior, igual superior, do Jardim do Éden, que o colocou para seu prazer, e o seu prazer era de brincar, jogar com as almas dos justos, que aí estão todas anotadas. E esse é Yerá superior, que está coberto e oculto, Binah, é o inferior que não tem Samer, e está apoiado para Hal superior. Sim? Sim? Isto entendo que temos tipos de desejos que se descobrem em mim, uns aos outros e outros a mim mesmo. E há uma ordem, uma ordenança nisso, que eu compreenda uns e outros não, partes de um, e que eu possa trabalhar neles e outras não?
Você falou agora que alguns são desejos que tem que trabalhar neles e outros desejos que não devem ser trabalhados. Que se refere a esse rapaz, que parte desse desejo que eu posso ou não posso? Sempre tenho desejo e o ordeno corretamente, alguns nos quais eu não posso trabalhar e os congelo. Essa é a pergunta de como eu distingo o que eu posso e o que eu não posso. A luz distingue e não você. Você não pode fazer nada. Somente o desejo simples, como uma criança. Eu quero. Ani Hotsei, a luz irá até o ato e ordenará, e a ordem por sefirot, por linhas, por tudo. Você quer e tem que querer isso. E você não sabe o que vai acontecer. Nós, quando nos elevamos de baixo para cima, não nos pedem de saber nada, simplesmente de desejar. Compreende cada desejo que se descobre? Eu trabalho e subo na intenção. E ao sabor do desejo, e através do avanço como uma criança que grita, que clama? Sim, exatamente. Sim. A minha pergunta é: Menukvim pertence aos sofrimentos. E esses sim como devem se guardar a alegria. Guardar e cuidar da alegria, eu poderia dizer assim. E não mais que uma vez. Eu respondi sobre isso. Se eu estou, por exemplo, eu tenho diante de mim um trabalho enorme e difícil, mas à noite tem uma festa. Pois apesar de que eu tenho um dia tão duro, mas estou em uma sensação e emoção à noite. É verdade ou não? Por tua cara, vê-se que não se tem festa. Bom, todo o assunto é assim. Se eu estou em um trabalho importante, em um desenvolvimento correto, e se meu entorno me dá força e elevação, se isso é assim, apesar de que a situação tenho passado que não são agradáveis e nem positivas, já sinto algo para o futuro, que cada algo dessa forma me avança, mas eu quero em Menukvim pertencer ao sofrimento. Por que sofrimento? Porque esse Menukvim quer dizer que eu peço correção, que eu peço mudar, e eu quero que ter a intenção por otorgar, por influenciar, e por falta da carência, que a carência não tem que ser sempre em sofrimento. E estou contente, estou feliz que estou contrário ao Criador e que eu te odeio. E antes eu não sabia e agora eu sei. Também te odiava, mas eu não sabia, não tinha conhecimento e agora eu tenho. Que eu te odeio. E você ri agora. Agora começarei a fazer você feliz. Agora estou te dando a festa. Agora vai se colocando a ordem nas coisas. E eu descobri isso, que eu te odeio. E essa revelação é uma grande revelação. É um conhecimento. E por que se chama mal? É porque junto com isso eu percebo que se eu odeio você, eu não posso te aproximar-me do Criador. E de repente eu descubro que você e o Criador são iguais. Se eu quero a Ele. Se eu te odeio, eu odeio a Ele. O que faço eu agora? Então eu começo a fazer alguns atos com você para chegar a algum aproximamento, e eu tento fazer alguns atos quando e eu chego a amar-te, a querer-te, a amar você, e eu descobro a você que eu odeio mais ainda. E se chega ao estudo e se sentam dispostos a matar uns aos outros. Não que nós assim façamos. Agora não, temos caras boas, somos bons meninos. Descobrimos que queremos matar uns aos outros. E devemos descobrir
descobrimos o quanto a nossa maldade existe. E isso nos obriga a sentir, e sentir o mal, a sentir o exílio. E quando esta real sensação é percebida, percebemos o quanto distante estamos do Criador e o quanto necessitamos dele. E assim elevamos Man pelo mal descoberto por nós. Pois tem que estar alegre, então. Yuri do Toronto nos pergunta, realmente se descobre o mal no outro, o que não tem que pedir ao Criador para que mude? Se você, em seu pedido de unir-se com os outros, esse é o correto, esse é o ideal, e você descobre o caminho entre os outros e você e o Criador. A oração pode ser somente através da oração geral de todos, não pode ser de outra maneira. Perdão. Eu sinto que aqui é o próximo, aqui está o Criador, entre nós, pois não há o que ser pedido por mim ou para mim, e eu não tenho algo para pedir para a humanidade, não sobre mim, e não sobre ele, senão só no meio, somente aqui eu posso descobrir um mundo superior. Compreende? Por isso, trato entre nós do Criador. Sim? Uma pergunta. Que a resposta da oração que eu descubro a conexão entre nós, que eu recebo a força se descobre o amor? E esse é o Criador, que se descobre aqui. A Saf de Jersey pergunta, o que fazemos se não me importa o ódio do companheiro? E então não se segue o conhecimento ao mal, não se chega a nada. Se nós nos desenvolvemos com toda a nossa história dentro de mim, e se eu desenvolvo somente dentro de mim, milhares de anos nós temos dessa maneira, pois não chega a espiritualidade, mas tenho que ter fé, tenho religião, mas nada mais. Eu odeio o próximo e não corrijo isso, então não vou chegar a lugar nenhum. Eu tenho que corrigir esta falha e corrigir a conexão entre nós. Isso é importante. Veneno entre nós e o outro. Então nós sabemos que a Kabbalah tem essa função e não se revelará nada sem essa união. E nós estamos em um desenvolvimento egoísta dessa maneira. Está aqui? Isso está errado? Até aqui nós temos nos envolvido e isso não é o que nós... Daqui para diante, quando se descobre esse desenvolvimento global, integral, impessoal, apessoal, humano, genérico, pois nós estamos obrigados a desenvolver isso no coletivo. Somente quando o mundo chegar a essa situação global, então necessitaremos da sabedoria de Kabbalah. Ela nos faz global. E então nós estamos adaptados ao mundo. Também a nossa educação. Nós fazemos tudo que seja global. Um sistema conectado e que está conectado juntos. A porção de Trumá é o mesmo que cada um dá ao de seu, a vasilha mundial, geral, mútua. E assim formamos o Hatsen, o pátio e todos os detalhes do templo, todas essas vasilhas, a todo o povo do Criador, Hamashem.
em etapas. E nisso terminamos e passamos à seguinte parte. Shabbat Shalom. Bom fim de sábado a todos. Yahav Leitman. E essa foi a porção de Trumá.